Sim, eu sou o Carlos Luiz, estamos aqui com várias pessoas que vão dar um oi para vocês. Olá, é Evaristo, Catarina Laboreira, Centro Espírita Catarina Laboreira. Que é um centro espírita aqui, vizinho nosso. É aqui pertinho, e o aqui pertinho em Fortaleza, viu, gente? Você não falar, ninguém sabe. Aqui na Varjota. Quem mais? Você quer dar um oi? Como é teu nome? A Ana tá desenhando ali, tá fazendo coisa mais importante, tá certa. Começar. Eudélia. Vicente. Ruth. E Rui. E dá um oi, né? Só o nome. Gente, oi por eles. Oi por eles. Oi por todos eles. Eu fiz 1 ano e meio de rádio. Foi? Uma cidade de Bacabal, onde essa moça nasceu. E faz um programa espírita. Maranhão. Que bom. É? Que maravilha. Lá é bom, porque é uma cidade de 80 mil, 90 mil habitantes, aí eles era barato. E sustentavam o centro espírita de lá, com um programa. Vendendo programa de rádio. E era bom lá porque tinha televisão. Eu fiz também televisão, vocês acreditam? Fiz televisão também. Que bom. Temos um artista. Temos aqui já um consultor. Já temos um consultor. Era lá, na cidade pequena, é fácil. Mas que é fácil também. Temos um consultor aqui. Vamos em frente, gente. Hoje nós vamos continuar trabalhando o tema sonhos. Continuamos aguardando perguntas sobre o tema. O tema de hoje a gente vai falar, né? Para quem não lembra, para quem não ouviu o programa anterior, ouça, porque senão não vai entender bem esse. No programa anterior a gente leu a questão 402 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos vão mostrar para Kardec as múltiplas utilidades, importâncias e atividades que nós espíritos fazemos durante o sonho, né? Os espíritos vão falar para Kardec que durante o sonho a gente lembra do passado, a gente tem previsão do futuro, a gente se dedica a várias atividades e conta inclusive nessa questão casos curiosos de espíritos evoluídos, espíritos superiores que ao reencarnarem iniciam uma obra também no plano espiritual, e aí quando eles desencarnam aquela obra que eles iniciaram está concluída, né? Está tudo na questão 402. Além disso, os espíritos comentam que somente graças ao sono os espíritos superiores se dispõem a reencarnar em mundos inferiores como a Terra, porque é o alívio que eles têm, porque aí durante o sono eles vão para a casa deles, tudo bonitinho, limpo, organizado, harmonioso e tal, e se reabastecem de energias para poder. A Euridé fez uma cara de susto, eu vou ler a Euridé aqui de novo essa parte, para você não duvidar de mim, tá certo? Eu tenho que falar porque não estão vendo, né? Por efeito do sono, questão 402, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. É o preço que eles põem. É sem muita repulsa. Assim, é ruim, mas pelo menos durante o sono, de noite eu vou superiores, evoluídos. O espírito atrasado é aqui mesmo o ambiente dele, né? Não pode, né? Você que consiga aí uma visita, sei lá, um estágiozinho, aí é caso a caso. Então, tudo isso são várias atividades que ocorrem durante o sono, além dessas. Os espíritos também vão falar aqui da obsessão, né? Então, são 4 pontos que a gente vai destacar. A lembrança do passado durante o sono, que é a saída do corpo do espírito, é uma coisa. A previsão do futuro, quando se sai do corpo, é outra coisa, né? Um outro fenômeno, são coisas diferentes. A outra é a formação de vínculos espirituais, de trabalhos, que é outra coisa. O que é isso? O indivíduo sai e ele vai se reunir com pessoas afins. Né? O sujeito é músico, né? Músico de ser realmente apaixonado por música e etc. O sujeito sai do corpo, vai procurar um grupo de músico e ali ele vai aprender, vai ensinar, vai estar no meio dele, vai ser um estímulo importante. E aí a gente vai ver que muitas descobertas, né? Até a reportagem que eu trouxe na Veja, no começo de julho, vai também abordar isso. Muitas descobertas são graças a esses encontros de espíritos. O sujeito está estudando aqui, ele é inteligente, ele tem a capacidade dele, mas se ele sai e vai participar de um grupo de pessoas mais qualificadas, quando ele volta com ideia, com intuição. E algumas descobertas são fruto do próprio sono.
né? São fruto do próprio sonho. Tem um filme, gente, que a gente talvez faça um programa sobre ele porque é muito interessante, é um filme fascinante, chama Quase Deuses. É um filme sobre... Estou me controlando aqui para não falar o filme todo, mas vamos lá. É um filme sobre filme de história verídica, sobre a primeira operação cardíaca. Porque assim, a medicina, como até hoje, a gente tem que entender que medicina, toda a ciência é feita pela gente, que somos a grande maioria espíritos atrasados. Então tem cheio de preconceitozinho, acha que é cientista, mas é só em parte. Por quê? Eles tinham um dogma. E um dogma fanático, que era o seguinte: não se toca no coração. Não pode mexer no coração, ninguém mexe. E era um dogma ensinado pelos melhores professores no mundo, nos Estados Unidos, em todo canto. Nas melhores faculdades era proibido. Deu problema do coração, deixa morrer. É intocável. É intocável. Né? Então é absurdo a gente pensar isso hoje, mas foi há poucas décadas. Foi há poucas décadas. Era tão e era ensinado para todo mundo nas faculdades que não se tocava. Enfim, tem uma história belíssima do indivíduo, esse tudo indica um grande missionário, que era louco por medicina, mas era pobre. E, gente, quando não tem que acontecer, não acontece. O sujeito passou a vida vendendo medicamento, no meio juntando dinheiro. Aí conseguiu já, casado, juntar o dinheiro para ir para a faculdade, para bancar a faculdade, para se tornar médico. Foi o período da crise americana, os bancos quebram tudinho. Ele perde o dinheiro todo. E ainda era negro, né? O preconceito ainda pesa mais. E aí vai tentar não sei o quê. E aí ele decide que vai trabalhar como auxiliar no laboratório lá de um grande médico da faculdade que ele queria estudar. E ele vai cuidar dos animais, cuidar dos cachorros, cuidar não sei de quê. E ele cuida, e à noite ele vai mexer no laboratório, né? Vai estudar, investigar. É faxineiro, mas está lá. E aí ele começa, salvo engano, gente, faz tempo que eu vi esse filme e vi a lembrança agora, mas salvo engano, acho que foi durante a Segunda Guerra Mundial, e também estava com um pouco médico, aquela coisa toda, e ele começa, o médico, Segunda Guerra, né? O médico, o chefe responsável, né, do departamento, muito também sem tempo, e ele começa a fazer os experimentos lá, com o coração, só que ele faz, obviamente, com os animais. Ele cuida, o emprego dele é limpar o canil, é dar alimentação para os animais, é cuidar ali, é uma espécie de faxineiro do laboratório. Só que ele conhece e começa a mexer nas coisas. E o cara começa a ficar impressionado com a capacidade dele. E aí eles resolvem juntos, né? E ele fazia isso com uma... Primeiro foi só, e depois o médico foi espantado como é que um faxineiro mexia com tanta habilidade. Ele tinha muita habilidade nas mãos, né? E aí começam a fazer juntos experimentos com animais. Eu estou resumindo bastante, assistam um filme que vale muito a pena, é um filme fantástico. E aí eles fazem e resolvem marcar a primeira cirurgia, porque tinha uma coisa que era muito cruel, chamava os bebês azuis. Crianças que nasciam com problema cardíaco, como não podia mexer, a criança morria sem ar. É a síndrome do bebê azul, né? Isso, exatamente. Tu assistiu o filme? Assisti. Que bom. Se eu errar alguma coisa, tu me corrige, porque... Onde é que acha esse filme na locadora? Qualquer locadora tem. Qualquer locadora, bem. Então, se eu errar alguma coisa, tu me corrige. Como chama o filme? Quase Deus. Quase Deus. Quase Deus, sim. Então, assim, aí não podia cuidar do coração da criança. Porque não vai mexer no coração. Então, a criança morreu literalmente sem ar. O coração ia parando e ficando sem ar, ficando azul por causa da falta de ar, né? Aquela cor de falta de ar. Fizeram um experimento com o cachorro e resolveram marcar a cirurgia. Deu certo, o cachorro estava saudável, teve um candidato e disse: vamos operar a criança. Marca nessa confusão de marcar, e aí tem uma pressão de parte da religião que é contra, coragem. Foi um evento da história, da medicina, e o cara botou o nome dele, né? Ali a tapa, veio gente do mundo todo para assistir e tal. E aí, quando marca a cirurgia, essa confusão toda no meio médico, gente, o padre lá que orientava a mãe da criança dizendo que não podia, que era com vontade de Deus que a criança ficasse, essas coisas todas. Mas eles fazem e marcam. Nesse período em que dá certo a cirurgia do cachorro, eles marcam, o cachorro morre. E aí, assistam o filme. Não, eu vou contar assim rapidamente no filme tá lá. Como é que ele conseguiu resolver isso? Como é que ele descobriu? Porque assim, alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado naquela cirurgia. O cachorro morreu. A cirurgia da criança estava marcada.
Pronto. Quer dizer, como é que você descobre ou desmarca a cirurgia, ou faz? Foi que errou. Onde A foi? criança não ia morrer de todo jeito. Mas aí essa criança morre um dia depois da cirurgia na sua mão, aí tem toda uma questão social, o que os outros médicos vão dizer, e podia bloquear experiências futuras, né? Como que diz, não, já fizeram, deu errado. Porque aí, gente, na verdade... E o que aconteceu? Vou contar. Só para entender que não está vendo a questão humana só, ele está vendo a questão da política acadêmica, política médica. Não, a teológica, igual, tá vendo? O padre vai chegar e não, tá vendo? Não era para fazer isso, Deus castigou. E no meio médico, acadêmico médico, já tentou, deu errado, ninguém vai mexer mais nisso, acaba bloqueando mais. Então tem uma questão também aí delicada de avanço da ciência. Fazer a ciência avançar entre os espíritos atrasados, né? Outra coisa não é fácil. Resultado, como é que ele descobriu que o que é que tinha dado errado? Ele teve um sonho. Aquela viagem. Ele teve um sonho. E aí, se eu vou tentar lembrar aqui rapidamente, mas assim, a questão é que, enfim, eu não vou entrar porque eu realmente não sei o detalhe, porque ele teve um sonho com um animal, ou foi com a criança se desenvolvia e morria. Ele teve um sonho simbólico, e quando ele acordou, aquele sonho estava claro para ele que conhecia a área, por isso que é importante entender. Quando a gente fala de sonho de comunicação mediúnica, tem que ter o conhecimento da pessoa, senão vem a resposta e a pessoa não entende. Né? Então, pelo aquele sonho, ele entendeu onde tinha errado na cirurgia do cachorro, fizeram outra, marcou a cirurgia, só que ele não apareceu, né? Porque ele era um mero limpador de laboratório. Foi o outro médico que apareceu, a gente do mundo todo, acho que era em Harvard, uma das faculdades, né, de excelência e tal, viu todo mundo. Aí no filme, eu acho que foi verídico, não sei, no filme o médico começa a fazer a cirurgia e dá um choque, começa a ficar inseguro e com medo. E isso naquele auditório, né, de cima, todo mundo olhando de cima para baixo, todos os médicos. Aí o que ele faz? Manda chamar o faxineiro. Chama o faxineiro, chama o faxineiro que o negócio... Severino, né? Severino é que na verdade ele é que sabe. Eu tô aqui de gaiato, o cara, o bom é ele. E aí ele vai e ajuda. E é feita a cirurgia e tem sucesso, porque ele tinha descoberto lá no sonho o detalhe, entre aspas, que deu errado, na verdade era a diferença entre a vida e a morte, e a partir disso começou a fazer cirurgia com o coração. Hoje em dia a gente sabe que todo mundo faz, é interessante, né? Depois que quebra a barreira do dogma, hoje em dia é normal, né? Você botar um stent, fazer uma ponte fina. Inclusive, meu pai é operado do coração, fez angioplastia, colocou stent, ele fez. Pois é, então, hoje em dia é considerado procedimento, né, pelo menos o stent de relativo, né, não é uma coisa mais de alto risco. Né? O marca-passo também é considerado uma coisa simples. O marca-passo nem aposenta mais da pessoa, a pessoa continua trabalhando e tudo. Pois é, então, agora a gente vê tudo isso se abre, né? Aí a gente vê o sonho, né? Quer dizer, um sonho que ele teve, e porque se ele não tivesse, não é a questão que não foi, mas aí você tem toda a questão política, desmarca, vai marcar outra é mais difícil, faz e dá errado, aí vem toda uma pressão dizendo, tá vendo, todo mundo disse que ia dar errado e deu, então você está desafiando uma cultura, um modelo de vida, dogma sustentado por grandes cientistas que não querem admitir que erraram, porque tem isso, a vaidade. Eu sempre disse que dava errado, alguém faz e dá certo. Se eu sou um espírito mais lúcido, que bom que eu vou aprender. Se eu sou um espírito atrasado, eu fico com raiva. Não, provou que eu estava errado. Agora, então mexe com tudo isso, né? Isso é humano. É assim que as coisas funcionam aqui. Então mexe com tudo isso. Então, se tivesse dado errado, certamente no futuro eu conseguir, mas quantas décadas mais ia precisar para outra pessoa ter coragem de arriscar sua reputação? Estava na hora de ser descoberto. Exatamente. Então, a gente vê aí a questão do sonho. Acabei falando de mais de um outro tópico, né, gente? Mas vamos... Então, assim, enfim, vamos mudar aqui então um pouco, né? Eu ia falar hoje sobre lembranças do passado, mas aí vai ficar para o próximo. Tá certo? A gente vai fazer isso na próxima vez. E hoje a gente já trabalhou a importância do
do sonho na questão da comunidade de espíritos. E aí isso não é só a história do filme, essa é a nossa história. Nossa história. Por quê? Porque se a gente tem afinidade com alguma coisa real e a gente quer utilizar isso de uma maneira mais profunda, a gente pode. Todos nós podemos e devemos, na verdade. Eu acho até que é uma obrigação. Faz uma prece, se prepara, sair do corpo, procurar espíritos afins, para que a gente possa se vincular a coisas que são boas, que são saudáveis, que são grandiosas. E a gente vê isso toda hora, às vezes não se dá conta, né? De repente se forma um grupo de pessoas para fazer uma coisa, né? Parece que é do nada, então todo mundo se encontra e dá tudo certo e parece que já tinham combinado. Então esse hábito, se a gente todo mundo faz isso de uma maneira ou de outra. Mas como tudo na vida, quando a gente faz com consciência, já muda, né? A gente investe mais. Tudo que a gente faz com a intenção mais séria, né? Que a gente vai sair do corpo, Kardec ensina, né? Kardec ensina no Evangelho segundo o Espírito fazer prece para o anjo da guarda. Não é para decorar, mas é um modelo. Meu anjo da guarda, me ajude para que quando eu sair do corpo eu vá ficar com a companhia dos bons espíritos. Que eu vá procurar grupos, porque todos nós temos afinidade com grupos bons e grupos ruins. A gente é que escolhe, não tem que assumir essa responsabilidade. Qualquer um de nós pode, não, agora eu quero me vincular a um grupo ruim, e vai se vincular. É escolha. É escolha. É escolha, não é? Então, se a gente tem essa consciência, a gente pode fazer uma escolha de uma maneira muito mais profunda e pedir mesmo. Meu anjo da guarda, me ajude. Ao sair do corpo, eu quero, né? Quero estudar tais coisas, quero estar tal grupo, eu quero desenvolver tais atividades, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. E aí a gente vai estar utilizando o nosso tempo de uma maneira muito mais enriquecedora, né? E a gente também pode, já fazendo uma ponte, né, com a questão da lembrança, porque o sono vai funcionar aí como um solucionador de problemas, né? No caso aqui que a gente contou do filme, foi o solucionador de um problema científico, de uma pesquisa que teve uma repercussão até hoje, né? Acho que todos nós, que curioso, todos nós aqui desta sala e os que estão ouvindo também, de uma maneira ou de outra, fomos beneficiados por esse sonho desse Senhor. Por quê? Né? Ou a gente já teve, ou tem alguém que a gente gosta muito, que graças às operações do coração viveu mais, ou ainda está vivo, ou teve uma sobrevida. Porque essa é a verdade, porque antigamente não se mexia. Né? Todos nós, é interessante a gente ver isso, não é uma coisa que não tem nada a ver. Minha mãe usa marca-passo, ela está com mais de 15 anos, e eu fui no médico com ela logo no começo, e o médico falou uma coisa que eu digo, meu Deus, porque, assim, não por ela, né, graças a Deus, mas por causa do que eu pensei no passado. Ele disse, o que a senhora tem é simples, é uma operação rápida, sabe, é procedimento simples hoje. O coração a gente pensa que é uma coisa, né, já vai morrer. Procedimento simples. Agora, se a senhora não fizer, você vai ficar sem força, vai chegar uma hora que você não vai conseguir se levantar nem da cama e vai morrer uma morte lenta, cruel e dolorosa, sufocada. Nossa. Porque, história entendeu? das crianças, né? Exato. O coração vai parando e você vai ficando sem ar. Agora você não pode tocar, faz o quê? Você imagine você passar meses e meses devagar. Cada vez mais devagar. Não é assim, uma noite sem ar, não. Porque, por exemplo, ela estava adiando fazer a cirurgia, ela estava com medo e ela já estava sentindo, não nesse ponto, mas, por exemplo, para andar muito já ficava sem ar, tinha que parar. E ele falou, isso vai aumentar cada vez mais. Ok, gente, vamos agora nos preparar para a nossa segunda parte, onde a gente vai fazer as nossas questões. Faz um que de prece? Faço. Deus Mestre, ampara-nos, dá-nos proteção nesse momento, que as mensagens, que toda a comunicação possa ser proveitosa para nós aqui que estamos presentes, para os desencarnados também presentes e todos que estão nos ouvindo em qualquer parte do mundo. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.
Que a paz do Cristo possa tocar os vossos corações, vos ensinando que o amor, a verdadeira ternura, a suavidade sincera e a energia verdadeira são características de todos aqueles que buscam seguir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Colocamos-nos à disposição para as questões relativas ao tema estudado hoje. Eu queria saber se existe alguma relação entre o sonho e o programa que a gente vai fazer durante a semana, por exemplo. E eu ia sair no sábado, ia pular, e na sexta-feira à noite eu sonhei que eu já estava lá com a pessoa que eu ia junto, enfim. Não sei se tem alguma relação com o tema de hoje. Certamente. Não penseis que quando estudais um exemplo de um cientista, de algo que teve maior impacto em relação ao sono e aos sonhos, estais vendo uma exceção. Muitas vezes esses exemplos são úteis por chamar mais a vossa atenção. Mas o que estudastes aqui é uma prática diária. Todos se encontram com aqueles que amam. Todos frequentam ambientes que buscam. Todos realizam isso. Muito frequente e comum é, infelizmente, indivíduos que dormem sem a menor vigilância, que não se preparam, que não oram, que não harmonizam-se e, portanto, ficam envoltos nas energias mais atrasadas do planeta. Por isso o tema é um tema excelente para ser meditado e, acima de tudo, aplicado em vossas vidas. Lembrai que cada noite ao sair do corpo, vós tendes a oportunidade de estar com os bons espíritos. Por que não preparar-se? Por que não harmonizar-se? Por que, se num dia difícil, não solicitar de maneira mais intensa e mais firme a ajuda do anjo guardião? E assim podereis estar qualificados a participar da Assembleia dos Espíritos Bons, dos Espíritos que querem aprender, dos Espíritos que estão dispostos, ao sair do corpo, ter contato com reflexões, convivências e mesmo com atividades que irão os tornar melhor, mais sábios e mais pacíficos. Por isso defendemos este ponto em particular. Todos saem do corpo quando dormem. Cabe a vós escolher. O escolher não significa palavras sonoras ou pensamentos frágeis. Significa a decisão íntima. Eu quero estar no meio dos bons espíritos, apesar das minhas imperfeições. Da mesma maneira que os discípulos imperfeitos decidiram, eu quero estar próximo do Cristo, vós podeis decidir, apesar de vossas imperfeições, dizendo com profundidade do coração, eu quero estar na Assembleia dos Bons Espíritos. E não tenhais dúvidas que isso potencializará, dia a dia, momento a momento, todas as vossas atividades nobres e podereis fazer mais, de forma mais equilibrada, porque estareis ligado de maneira mais profunda, fluidicamente aos bons espíritos. Façais mais, pensais nas atividades que mais tocam o vosso coração e rogai ao vosso anjo da guarda para que vos ampare. O mundo espiritual não é o mundo da mágica, é o mundo social. Procurai cursos, procurai temas, procurai assuntos, Pedi ao vosso anjo guardião, eu quero participar de um curso onde eu aprenda a lembrar dos meus sonhos. É perfeitamente possível. Os espíritas precisam entender, obrigatoriamente, que a vida espiritual é uma vida social. Na Terra não se acorda estando matriculado no curso A, B ou C. No mundo espiritual também não. É preciso buscar, é preciso solicitar, é preciso pedir, é preciso ir atrás. Como ensina Jesus de Nazaré, é preciso bater na porta para que ela se abra. Portanto, a vida durante o sono físico deve ser mais ativa,
mais produtiva do ponto de vista do aprendizado e da realização do que a vida física. Que precisais para isso? Preparar-vos e pedir com uma fé ardente a cada noite, e tereis acesso a cursos, a trabalhos e a estudos, que, se o vosso comodismo vencer, nunca terei. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo a nosso grupo de ação. Obrigado. Meu nome é Evaristo. Muito prazer. E a minha pergunta, querido amigo, é com relação à alimentação antes do sono. Eu sei que antes da mesa mediúnica, algumas horas antes do laboratório mediúnico, da mesa mediúnica, não devemos nos alimentar excessivamente, porque isso atrapalha a comunicação. E isso eu consigo compreender muito bem. Entretanto, em que isso atrapalha no sono e no sonho, o estômago cheio com determinado alimento. A prerrogativa é a mesma da mesa mediúnica, e é o metabolismo que atrapalha, a lembrança, o que é que acontece? Tentaremos responder a alguns dos vários aspectos dessa pergunta. Em relação à alimentação, é importante entender que todos os povos, quase sempre por conta de superstições sem fundamento, criaram os seus dogmas, criaram as suas regras sobre a alimentação. Precisamos respeitá-los e entendê-los, mas não é necessário que se adote regras externas. O ponto que destacamos é que o excesso de alimentação não é apenas prejudicial à atividade mediúnica, obviamente, mas o excesso de alimentação, como todo o excesso, é prejudicial ao equilíbrio da vida. A lei de Deus é de ordem, é de equilíbrio, é de harmonia. Toda vez que cometeis excesso, estáis num grau maior ou menor indo contra a lei de Deus. Vossa análise coincide com a nossa, porque o fenômeno mediúnico, em larga medida, é também o fenômeno do sono, compreendido como um fenômeno de relativo distanciamento do espírito em relação ao seu corpo. Quando o corpo está sobrecarregado, seja em um processo digestivo, seja com preocupações excessivas e muitas vezes descabidas, isso atrapalha o deslocamento do espírito. Observai que quanto mais relaxado o indivíduo consegue estar no momento do fenômeno mediúnico ou do sono, mais suave se torna todo o processo. Portanto, a alimentação irá também afetar no afastamento do espírito em relação ao corpo e principalmente em relação à lembrança das vivências, porque o corpo estará investindo, falando de uma maneira mais simples, as suas energias no processo de quebra e digestão dos alimentos. Por isso, quando falamos da alimentação como superstição, indispensável também destacar: sábios de maneira muito adequada também se preocuparam com a alimentação. Não no sentido de regras externas, mas no sentido de entender que o excesso de alimentação cria desarmonias para o corpo, criam distúrbios químicos que interferem na vibração do corpo e que, portanto, também atingem o perispírito. Necessário refletir. Necessário seria mais investigações. Como processos químicos alteram processos vibratórios. Como o corpo físico afeta o perispírito. Mas já podemos dizer, afeta de maneira muito significativa. Se pesquisares a vida dos grandes médiuns, dos grandes sábios, dos grandes profetas, vereis que todos eles tinham particular atenção em relação à alimentação, não com regras, mas em busca do equilíbrio,
porque observaram na prática e também foram orientados por seus guias espirituais que uma alimentação desequilibrada desequilibra todos os processos, inclusive intelectuais, mais ainda os processos mediúnicos. Quando falamos da preparação, também falamos da alimentação. Embora seja um tema delicado, pois muitos querem criar uma nova religião da alimentação, o que discordamos. Defendemos sempre: evite o excesso, principalmente quando você vai ter uma atividade que exige concentração ou que exige um maior afastamento do espírito em relação ao corpo. A alimentação deverá ser leve, obviamente sem também excessos de exageros. Tanto a privação da alimentação quanto o excesso dificultam o sono equilibrado e a lembrança. Não sei se respondi, meu amigo. Perfeitamente. Haveria mais algum ponto? Tem ainda pertinente. Meu irmão falou sobre a preocupação também. Você se preocupa muito durante o dia, durante a semana, enfim, isso interfere no sono. Sim, no sono também. Certamente. Eu me lembro na minha juventude, e eu sempre fui leitor espírita, mas eu não era espírita. Eu me lembro que eu fiz cursos, eu sonhava fazendo cursos na espiritualidade. Eu tinha maior contato com a espiritualidade quando jovem. Depois que eu me tornei espírita, vou usar o termo praticante, a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, eu parei de ter esses sonhos fazendo cursos. Parei de ter. Eu ainda tenho, mas não fazendo cursos como eu me lembrava na juventude. Eu fui apenas o contato com os espíritos, né? Mas isso é raro. Significa o quê? A partir do momento em que eu casei, comecei a ter filho, comecei a trabalhar muito, essas preocupações já na maturidade interferiram na lembrança, ou eu simplesmente isso diminuiu por causa do excessivo cotidiano da vida preocupante? É talvez o ponto mais importante para aqueles que querem lembrar de forma lúcida o que fizeram durante a noite. Faremos uma comparação muito próxima. A vossa memória de encarnado, ela é diretamente afetada pelo aspecto do excesso de preocupações. Uma pessoa mais agitada, uma pessoa com um nível de preocupação maior, muitas vezes diminui a própria capacidade mnemônica. Assim ocorre com os sonhos. E isso é o principal desafio para cada um de vocês. Como lidar com as preocupações, com os desafios, com as tristezas do cotidiano, do dia a dia, e ainda assim me manter equilibrado, de tal forma que eu consiga ter consciência, cada vez mais lembrança dos meus sonhos. Podemos até dizer, embora existam vários casos particulares, não é uma regra geral, mas que quanto mais o indivíduo consegue lidar com esses desafios de forma equilibrada, mais facilidade irá ter na lembrança dos sonhos, de uma maneira geral. Cada caso tem suas peculiaridades. Portanto, meu amigo, esse é o grande desafio esquecido pelo movimento espírita. Equilibrar-se durante o dia a dia. Como podereis indagar? Desenvolvendo habilidades com a vossa inteligência. Estais no carro, parado, ou num ônibus, num transporte coletivo. Num trânsito, você não tem o que fazer. Por que não fazer um exercício de respiração? Por que não olhar para o céu e pensar no Pai Criador? Por que não procurar uma beleza natural ao seu redor? Por que não fazer uma vibração por alguém que você sabe que está necessitando? Esse é o desafio do movimento espírita, meu amigo. Porque apenas a comunicação mediúnica não irá espiritualizar ninguém, como podeis comprovar atualmente.
É importante entender: o desafio do espírito é o desafio do cristão verdadeiro. Espiritualizar-se, tornar-se melhor, cuidar de si e cuidar melhor do outro. E o sonho poderá ser um indicador dessa realidade. Desenvolver ao longo do dia um método próprio que funcione dentro da sua realidade, para que, ao deitar, você esteja em relativo equilíbrio. É o desafio real. Não podemos viver nos extremos, isolando-nos do mundo ou vivendo no mundo de forma desequilibrada como o mundo vive. Por isso ensina o Mestre: é preciso estar no mundo sem ser do mundo. O sem ser do mundo, meu amigo, significa isso: não compartilhar do desequilíbrio geral, da pressa desnecessária, do consumismo doentio, mas viver no mundo, consumir, ter momentos de pressa, mas que isso não seja a marca da vossa vida. O cristão será sempre reconhecido pela paz que carrega dentro de si, mas não é uma paz fruto da ociosidade, não é uma paz fruto da ociosidade, não é uma paz fruto do desrespeito das leis da sociedade. É uma paz daquele que cumpre as suas obrigações do mundo, mas preserva o seu coração para as atividades vinculadas ao Mestre. Desenvolva as atividades profissionais, domésticas e etc. Mas ele sempre está atento: a minha paz depende do Cristo, não depende do trânsito, não depende da organização, não depende da empresa, não depende sequer do centro espírita, depende do Cristo. A partir disso tereis equilíbrio, a partir disso tereis força, a partir disso tereis condições reais de ter sonhos lúcidos. É isso que nós queremos, que vocês entendam que é necessário uma profunda preparação diária para que vocês tenham lembrança e acesso às esferas mais nobres. O Cristo nunca impediu ninguém de ter acesso ao aprendizado da luz. Basta que vocês queiram, basta que cada um se prepare, basta que cada um se harmonize no seu dia a dia, e certamente vocês terão acesso, porque essa é a vontade do Cristo, que reflete de maneira fiel para todos nós a vontade de Deus, que é um Pai que ama todos os seus filhos. Haveria ainda alguma última questão? Eu tenho existem sonhos que às vezes há consequências físicas, por exemplo, acordar chorando, ou então acordar com dor em alguma parte determinada do corpo, ou até mesmo acordar cansado, como se estivesse corrido a noite toda. Por que isso ocorre? Podemos completar a resposta dada dizendo: o corpo afeta o corpo físico afeta o corpo espiritual, e o corpo espiritual afeta o corpo físico. É uma relação onde as energias e o impacto é real, é algo factual, é algo objetivo. Então, onde você estiver, você também estará ligado ao corpo físico. Há sempre essa transmissão. Por isso, um corpo físico sobrecarregado de nervosismo, sobrecarregado de alimentos, irá afetar a sua atividade onde você estiver. Bem como, aonde você estiver, o seu corpo espiritual irá transmitir todo o impacto, todas as energias ao corpo físico. Então, isso é um fato. Obviamente, cada situação poderá ser estudada pouco a pouco. Há os casos obsessivos, em que estudaremos no futuro, vendo a relação entre ser atingido por energias e espíritos inferiores e o impacto que isso tem no corpo físico, inclusive. Veremos casos de lembranças do passado que podem despertar memórias que vos comoverão, mas não necessariamente serão negativas. E veremos também o impacto disso no tema estudado hoje. Há assembleias de estudo, de aprendizado, isso gera empolgação, ânimo de viver, porque se começa a perceber que o mundo é mais bonito do que
que se achava, que a vida é mais estruturada do que se imaginava e que existe uma força poderosa chamada amor de Deus a cuidar de todas as células do corpo e de todos os seres do planeta. Mas quando estudais isso nas esferas superiores à vossa, o impacto é mais profundo. Porque vocês veem, vocês entendem, vocês sentem, vocês vivenciam isso. E certamente isso irá trazer equilíbrio e saúde para o seu corpo físico, inclusive. Daí encerramos destacando a importância de se compreender o assunto e, acima de tudo, de se vivenciar o assunto. E isso dará condições de todos vocês que estão presentes e todos os que me ouvem de conquistar essas experiências. Despedimos-nos, expressando nossa alegria pela participação de todos e deixando o nosso incentivo: pesquisar este assunto. É através dele que todo o povo judeu foi preparado para recepcionar o Mestre no mundo. E é através dele que o Mestre irá se fazer presente na vida de milhões de pessoas que estão hoje no mundo, com a missão de tornar esse mundo um lugar justo e equilibrado. Paz a todos, do vosso amigo e irmão Caibar Schutter.